A ampla possibilidade de acordos de leniência traz embaraços, dificuldades para as investigações? Esse é o tema do programa Opinião. Nossos convidados, o Procurador da República em Goiás, Hélio Telho, chefe do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em Goiás, o deputado estadual Lissauer Vieira, do PSD, e também o Procurador do Estado, Bruno Belém. Obrigado a todos pela presença. A gente começa perguntando com o senhor, Procurador Hélio Telho, essa possibilidade, esses acordos de leniência, alguns procuradores já têm reclamado. O senhor enxerga assim também? Ela traz dificuldade para as investigações? Olha, o acordo de leniência é um instrumento que, se bem utilizado, ele é importantíssimo para o avanço das investigações e para a solução rápida desses conflitos. A solução consensuada, ela precisa ser estimulada porque dentro do processo normal judicial nosso, uma questão dessas pode demorar 10 anos, 15 anos para ser resolvidos, 20 anos para se resolver, sem contar que o ressarcimento do dano só vai acontecer depois que o processo praticamente terminou. Falta celeridade, então, faltaria. Né? Isso. Então, a solução consensuada, ela interessa a todos. Ela atende o interesse público, se for bem conduzida, porque nós conseguimos antecipar a reparação do dano, nós conseguimos avançar na investigação, se o acordo bem conduzido implicar em produção de novas provas, a revelação de novos fatos, o comprometimento de outras pessoas envolvidas, físicas ou jurídicas, né? Então, é importante, é um instrumento importante, agora precisa ser bem utilizado, porque se for mal utilizado, ele vai trazer impunidade, mais impunidade e, eventualmente, até mais corrupção. Deputado, o senhor concorda ou discorda? Eu concordo com a opinião do doutor Hélio. Eu acho que o acordo de leniência, se ele for bem utilizado, se for aplicado ao rigor da lei, ele vem para contribuir, para ajudar nas apurações e dar uma celeridade maior nas apurações dos fatos. Agora, como o doutor Hélio falou, se não for bem aplicado, acaba que vai dar mais prejuízo ainda para a população, para o erário público, e nós vamos sofrer esses danos, esses maus com o aumento da corrupção, porque uma empresa ou uma pessoa que comete um ato de corrupção, ela tem que ser punida nos rigores da lei. Agora, se ela puder contribuir para poder melhorar essa investigação e apurar novos fatos, eu acho que ele vem de encontro às necessidades da justiça e da população. Procurador Bruno Belém, o que o senhor pensa? Eu concordo com o que os colegas aqui falaram inicialmente, e o que eu poderia acrescentar é que essa dificuldade ou esse prejuízo que eventualmente poderia existir nas investigações decorre do fato de o acordo de leniência olhando para a esfera da administração pública, ou seja, ele pode ser celebrado no âmbito do Poder Executivo. Então, a gente não está falando que ele necessariamente terá repercussão no plano criminal ou no plano judicial. E o que é o embaraço que, às vezes, alguns integrantes do Ministério Público, principalmente do Ministério Público Federal, têm sinalizado com eles? É porque, quando o interessado, né, o representante da pessoa jurídica, a gente fala da responsabilidade da pessoa jurídica, né, mas é uma pessoa natural, de carne e osso, que vai lá fazer esse acordo, né? E quando ela comparece e ela só se beneficiará do acordo se ela efetivamente contribuir para as investigações, para a identificação dos responsáveis, do dano que eventualmente tenha gerado a administração. Então, a questão está nesse efetivamente, porque a administração pública não dispõe dos mesmos instrumentos investigativos que o Ministério Público possui. Então, a grande distorção que pode gerar será que ele efetivamente contribuiu para as investigações se talvez ele apresente informações que o Ministério Público já tinha? Então, de repente, o Ministério Público já dispunha daquelas informações e ele se utilizou das mesmas informações para, no âmbito da administração pública, celebrar esse acordo de leniência. Então, a grande questão e que o Tribunal de Contas da União enfrentou recentemente é justamente essa.
O que o senhor pensa? Bom, é um instituto novo aqui no Brasil, tem sido pouco utilizado, embora tenha uma potencialidade muito grande, né? E o modo como ele foi construído, ele está desenhado na lei anticorrupção, ela traz alguns problemas práticos de aplicação. Porque a empresa ela faz um acordo com o Poder Executivo no âmbito administrativo, para se livrar de punições administrativas, que, embora sejam administrativas, elas podem ser muito graves, né? Além da multa, ela pode até ser proibida de fazer contratos com o poder público, ela pode ser proibida de receber incentivos fiscais e financiamentos de bancos públicos. Isso, dependendo do ramo de atividade dela, isso pode significar até o fechamento, né? A morte da empresa. Mas, por outro lado, existem outras repercussões judiciais daquele mesmo fato que levou à punição ou ao acordo de leniência na órbita administrativa, né? Aquele mesmo fato ele pode também resultar em cadeia, né, para os administradores. Ele pode resultar em outras punições na órbita da improbidade administrativa. E hoje, como a coisa está desenhada, para quem está do lado, do outro lado, não do lado do poder público, quem está do lado da empresa, né, o diretor da empresa, o próprio representante, né? Ele fica com receio de fazer acordo com a administração pública, que aí ele é obrigado a entregar aquelas provas, né? E aí ele resolveu o problema dele ali. Só que aí o Ministério Público pode ir lá pegar aquelas provas e utilizar num processo criminal contra ele, né? Então, a gente precisa criar, né, ou a lei modifica para avançar em relação a isso, ou na hora de se aplicar essa lei, nós criemos uma espécie que a gente chama de guichê único, né, em que o Ministério Público possa participar do acordo de leniência que esteja sendo entabulado com a Controladoria Geral, por exemplo, para que naquele acordo possa também ser incluído fatos e provas que interessem ao Ministério Público e ele possa também negociar penas criminais e encerrar de vez a possibilidade daquela pessoa que está fazendo aquela colaboração, ela vir a ter outros tipos de problemas judiciais, né? Que melhora toda a investigação. Melhora né? toda a investigação. Né? Nós estamos tendo um problema sério no caso da Petrobras, porque o Ministério Público e a Polícia Federal avançaram muito nas investigações. E a Controladoria Geral da União não sabe exatamente o que o Ministério Público já tem e o que ele não tem. Então, pode acontecer de ter um acordo de leniência firmado com a Controladoria Geral, em que a empresa ofereça para a Controladoria Geral alguma coisa que nós já temos. E aí ela não está oferecendo nada e está recebendo alguma coisa em troca. Então, esse é um problema. E o segundo problema é que acordos de leniência, eles têm que trazer não é só a empresa confessar o que ela fez de errado e apresentar provas e indenizar o prejuízo. Ela tem que dar algo mais, não é? Ela tem que dar o quê? Prova contra as outras, prova contra agentes públicos que participaram, que se corromperam, que teve lavagem de dinheiro. E se você faz um acordo, então você tem que fazer acordos individuais. Você faz um acordo com a empresa, ela entrega, tu fala que sabe, entrega tudo que tem. Aí você avança e pega outras empresas. Se alguma outra empresa quiser fazer acordo, ela tem que dar alguma coisa nova, não aquilo que aquela primeira empresa já deu. Uma bola de neve positiva. Exatamente. Né? Se você faz um acordão, né, para usar uma palavra da moda, isso. Se você faz um acordão, né, um cartel de leniência, como o Procurador-Geral da República definiu isso, então você não está atendendo ao interesse público, você está entendendo ao interesse das empresas exclusivamente. Deixa eu provocar no bom sentido o deputado Lissauer Vieira, porque na bancada aqui ele é o que tem um contato com a população, tem um contato com o eleitor. Imagino que toda essa polêmica também veio de uma cobrança da sociedade. O pessoal faz delação premiada, faz acordo de leniência, fica por isso mesmo, não sabe se vai devolver o dinheiro. O senhor deve ouvir isso muito. Bastante. Não só lá na região de Rio Verde que o senhor representa, mas aqui na capital também. Não, é por aí?
A população fica indignada, porque no nosso país, infelizmente, às vezes as investigações não dão aonde que a população espera que tem que chegar. As punições não chegam aonde a população espera e esperaria que tem que chegar. Nós estamos vivendo um momento bem diferente no nosso país. Os corruptos, os corruptores estão sendo presos, estão pagando por os seus atos. Agora, esse acordo, como o doutor falou, ele tem que ser bem conversado, porque só fazer no âmbito do executivo também não adianta, porque depois ele pode estar provocando uma prova contra ele mesmo para o judiciário. Então, eu acho que tem que ter um acordo aí entre o executivo e o judiciário e as empresas, os envolvidos, estarem entregando de fato tudo que tem na mão contra outras empresas, contra outros envolvidos, contando realmente o que é o esquema, como que funcionou o esquema, para poder ter esse benefício, porque de nada adianta ele te dar uma informação que você já tem ou que não seja uma informação que vá contribuir com as investigações e ele ganhar com isso, ter alguma vantagem com esse acordo. Procurador, o Executivo, ele está preparado, ele está aberto a, por exemplo, isso que o procurador Hélio Telho acabou de dizer agora, um guichê único. Será que o Executivo está aberto e preparado para isso? Eu percebo a nova legislação, ou o microsistema, né, de combate à corrupção, né, que a gente tem utilizado essa expressão, né, a gente fala muito da lei anticorrupção, mas o acordo de leniência já é um instrumento que já era utilizado no âmbito do direito concorrencial, né, de combate aos cartéis, no plano econômico. E com a lei de organização criminosa também já se estipulava essa possibilidade. Então, como você mencionou bem, no Executivo, então é muito bom ressaltar que essa lei, e eu vejo um avanço aqui no Estado em razão da lei federal, porque o Estado ele entrou no que a gente pode chamar de procedimento, né? Ele definiu um rito que pode não ser o melhor, talvez precise de alguns aperfeiçoamentos, mas há um procedimento para se chegar à apuração desses fatos. Então, isso eu acho que foi um avanço. Por outro lado, sempre que, por exemplo, no caso de um acordo de leniência, essas penas que o doutor Hélio Telho mencionou, essas sanções, né, que ele mencionou, elas vão servir ou esse acordo de leniência vai servir para que essas sanções administrativas não sejam aplicadas àquela empresa. Ele deu exemplo de incentivos, de redução no valor da multa, ou seja, eu estou dizendo isso para deixar muito bem remarcado que uma coisa são as sanções criminais ou judiciais e as outras que ocorrerão no plano administrativo. Então, quando eu mencionei que a dificuldade de se saber se houve efetiva colaboração, ela tem uma repercussão porque a administração pública, no que a gente poderia chamar de dilema moral, acaba assegurando um favor àquele que, de fato, não contribuiu na maior extensão possível com a apuração daqueles fatos. Só que, ainda que a gente considere que não houve uma efetiva colaboração no sentido mais extremo dessa expressão, a colaboração, de fato, houve. Agora, para a gente... Só não teria sido totalmente efetivo. Isso, mas assim, para fins administrativos, deixar isso muito claro, né? Assim, só que, ainda que para fins administrativos, como que eu acho que nós poderíamos alcançar a melhor eficácia do acordo de leniência? Eis a pergunta. E mesmo porque quando a gente fala em sanções, eu quero falar também da lei de improbidade administrativa. Então, o acordo de leniência, a lei de improbidade administrativa, ela proíbe a transação, né, o acordo, a solução consensuada, né, como o doutor Hélio falou. Então, como é que a gente chega, então, nessa eficiência máxima? Através da colaboração dos órgãos, tanto dos órgãos, no caso, a advocacia pública, por exemplo, dentro do Poder Executivo, com o Ministério Público, com os órgãos de controle externo e externo, Tribunal de Contas do Estado. Troca de informações entre si. Eu não vejo outro caminho, antes da alteração legislativa, que não seja um termo de colaboração que fixe esses procedimentos. Porque o Tribunal de Contas, ele exerce o controle sobre esse acordo de leniência. Ele é um ajuste que a administração pública faz com a pessoa jurídica. Então, o controle externo e o controle do Ministério Público também vai incidir sobre esse acordo. Senhores, só um minutinho, rapidinho, nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião. Continue com a gente.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Procurador Hélio Telho, no bloco anterior falávamos da administração pública no fato executivo, se está preparado ou não. E a pergunta que eu lhe faço é, isso que sempre é reclamado de que se compartilhar informações entre os poderes, isso gera um resultado? Os poderes não estão preparados para isso? Estão, mas não querem? O que o senhor pensa? Bem, o compartilhamento de informações ele já é feito, né? Claro que sim. É claro que em se tratando de, por exemplo, acordo de colaboração premiada, que é uma variação do acordo de leniência, existem algumas limitações de intercâmbio de informações, porque a lei ela impõe sigilo nas primeiras fases do acordo de colaboração premiada, que é conhecido aí por delação premiada, né? Mas, no geral, essas informações, há um intercâmbio muito grande de informações. Nesse caso que o Dr. Bruno se referiu, não se trata apenas de intercâmbio de informações, mas também de intercâmbio de ações. Uma comunhão de ações, no mesmo lado, está no mesmo lado do acordo a Controladoria e o Ministério Público, né? E todo mundo de acordo e todo mundo assinando o mesmo acordo, e cada um negociando ali aquilo que pode, exigindo aquilo que lhe é interessante e concedendo aquilo que pode ser concedido. Se responsabilizando, né? Sim, e se comprometendo também, né? Com relação a se está preparado ou não, nós temos uma questão aí, eu penso o seguinte, na teoria eu acho que nós estamos preparados. Na prática, e se referindo especificamente ao caso da Petrobras, o que nós temos? Nós temos ali as maiores empreiteiras do país, que são também as maiores financiadoras de campanha, ou seja, quem está do lado de lá e quem está do lado de cá tem um relacionamento muito próximo. Um interesse em comum. Por mais que você diga que o financiamento de campanha é uma coisa assim, não amarra o financiado ao financiador,
Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, que isso não é assim. Amarra. Então, quando você tem empresas grandes demais, muitas, que financiaram boa parte das últimas campanhas eleitorais do país, e quem está negociando é alguém que está do governo, que recebeu o financiamento, então você já começa a achar que talvez ali não esteja totalmente preparado, né? Então, talvez esse seja o problema específico desse caso. Ele é grande demais. Vamos ouvir Ele é grande demais. O senhor concorda, deputado? O senhor que é um agente público, enfrenta as eleições, o senhor concorda com o procurador ou não? Sim, eu acho que o tem essa amarra mesmo? Lógico, tem essas amarras, e nós temos que pensar também que essas grandes empresas, não fugindo muito do assunto, mas se nós formos punir todas as empresas que prestam serviço público, como hoje está a Operação Lava Jato aí, o caso da Petrobras que nós estamos vendo, talvez o Brasil pare. Não sobra empresa? As empresas todas, praticamente todas, estão envolvidas. Então, é um caso muito complicado, tem que ser muito bem investigado, tem que ser punido. Eu acho que o brasileiro, a população brasileira hoje cobra muito essa impunidade que existia no nosso país, e a gente está vendo que está mudando isso, e a gente torce para que cada vez mais sejam punidos os culpados. Agora, se nós formos analisar e fazer uma varredura, passar um pente fino mesmo, talvez poucas empresas sobrariam para prestar serviço para o poder público. O que é uma questão, assim, agravante, né? Lógico, é preocupante. É o sistema, é a questão cultural, como você falou mesmo. Eu acho que dificilmente nós sairmos dessas amarras e desses problemas que nós temos hoje, quando na questão de empresas que prestam serviço para o poder público e são os grandes financiadores das grandes campanhas no nosso país. Isso é público, ninguém esconde isso. Isso está na declaração, na prestação de conta dos próprios grandes políticos do país. Bruno Belém, concorda, discorda? Tem algo a acrescentar nesse caso? Não, eu concordo. O que eu percebo é que antes de caminhar para aquilo que eu chamo de desafio, né, no combate à corrupção, no plano administrativo, a gente precisa identificar o dano que a corrupção causa, né, à sociedade, né, assim, não só o Estado, as empresas, né, assim, a OCDE, num relatório recente, ela indicou da pesquisa que fez na corrupção internacional que 80% dos valores movimentados em pagamento de corrupção, de suborno ou de algo do gênero, ocorreu em empresas estatais. Então, isso tem um caso emblemático, né, que confirma isso aqui no Brasil. E olha que a gente está falando da Petrobras, né? Assim, o exemplo do Dr. Hélio Telho. Só que há várias empresas estatais, a gente precisa de perceber que a corrupção está muito mais perto da gente, né? Assim, não é só na empresa como a Petrobras, assim, que está muito longe. Assim, o nosso dia a dia, né, acontece. Está nas próprias pessoas? Está nas pessoas, está na administração, está nas relações privado, está nas relações familiares. Está no trânsito, está na nossa vida. A gente não pode ignorar essa realidade. E ela movimenta, de acordo com o estudo da Fiesp, não sei qual foi a metodologia que eles utilizaram, mas estimarem algo como próximo ou superior a 3% do PIB brasileiro que é gasto em corrupção. Isso dá quase 92% do PIB do Estado, em valores absolutos. Né? Então, isso é recurso que deixa de ir para a educação, é recurso que deixa de ir para a saúde, é recurso que deixa de ser investido na própria administração pública. Do lado do privado, as empresas também perdem. Por quê? Porque uma empresa que é pega, ainda que seja uma suspeição de ato de corrupção por algum dos seus delegatários ou dos seus funcionários, ela tem um dano à sua imagem, ela tem dano de custo, porque ela vai ter que criar um programa de integridade, a legislação trata desse programa de integridade, isso é caro, ela vai ter que implantar um sistema de controle interno dentro da empresa. Recuperação de imagem. Ela vai ter que recuperar a sua imagem, ela vai perder mercado, ela vai perder consumidor, quer dizer, todos perdemos. Eu acho que são poucas pessoas, né, que ganham, de fato, né, com essa corrupção. Então, e aí, caminhando para aquilo que eu sempre tento ser muito esperançoso, né? Assim, eu comentava ainda há pouco com o doutor Eltelho, o que eu percebo é que essa legislação de combate à corrupção, ela trouxe o problema para dentro da administração pública, né? Assim, historicamente e tradicionalmente, a gente sempre olhou a corrupção como um crime. E a gente sempre olhou para a corrupção, e ela é um crime, né? Mas como uma doença que só conhece um remédio, que é o direito penal. Há uma cultura jurídica, né? Eu fui formado nessa cultura jurídica.
E eu sou novo, né? Assim, então isso já são anos. Então, o que eu percebo é que isso trouxe o problema para dentro da administração. Então, olha, nós possuímos instrumentos de consenso, nós possuímos instrumentos de combate à corrupção que vão penalizar a pessoa jurídica, a empresa, no bolso, na capacidade de licitar. E aí a gente nem entra na discussão se a pessoa jurídica pode ser responsabilizada do ponto de vista penal, porque no direito, muitos advogados dizem isso, né? Olha, a empresa não pode ser responsabilizada penalmente. No âmbito ambiental isso já está afastado, mas ainda hoje tem gente que diz isso. Então, a lei anticorrupção deixou muito claro que, embora ela possa, em tese, né, alguém possa defender que ela não possa ser responsabilizada criminalmente, porque ninguém vai prender essa empresa, ela pode ser responsabilizada civil e administrativamente. E aí eu caminho aqui para minhas últimas palavras para dizer que na administração pública nós temos um desafio muito grande. Qual? E aí, também tentando responder a pergunta que você fez para o doutor Hélio Telho, eu vejo uma necessidade muito grande de a administração pública se aperfeiçoar para enfrentar essa nova realidade. Então, nós precisamos capacitar institucionalmente a administração, nós precisamos valorizar as carreiras de Estado, sabe assim... nós temos que identificar a função do Estado, né? Assim, o Estado tem uma função que é o Estado mínimo, é o Estado grande. Para que serve o Estado? Depois que nós identificarmos essa função do Estado, investirmos nas funções que são tipicamente do Estado. Porque aí nós vamos valorizar carreiras e servidores que vão, de fato, contribuir para que a administração pública funcione bem. Porque a corrupção é uma consequência, ela não é a causa. Né? Só há corrupção onde há ineficiência administrativa, onde há falta de planejamento da administração pública. Então, eu tenho muita segurança em dizer que a corrupção ela é uma doença que vai nascer em solo fértil, e esse solo ele é fertilizado com o quê? Com a ausência de planejamento da administração pública, com a ausência de servidores qualificados e bem remunerados para exercer as atividades que são típicas do Estado. E a gente tem que fazer isso com carro em movimento, eu costumo falar, né? Porque não tem jeito, né? Um grande problema da administração pública é a falta de manutenção, usando o exemplo do carro, né? E assim, a gente não tem jeito, né? Como trocar o pneu do carro, não vai parar o carro. O carro vai estar rodando com a roda saindo, com a outra meio bambas, né? E com um por fora da janela, um entrando, e é assim que tem que ser. Só que pra gente não tem jeito, a democracia é isso, né? A transitoriedade no poder é isso. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Só que aí eu acho que a gente tem que combater essa doença com os remédios adequados. Eu acho que a lei anticorrupção é um remédio adequado e a capacitação institucional e por parte das empresas, né? Bons programas de integridade, relacionamentos transparentes, abertos com o poder público. Eu tenho a impressão que talvez seja um caminho para a gente conseguir corrigir um pouco desse problema, né? O debate está muito bom, mas vamos às considerações finais de cada um. Vou começar com o Procurador da República, Hélio Telho, e dar o espaço, porque recentemente o Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em Goiás, que o senhor é chefe, lançou uma cartilha lá, né? São 10 itens. Sim, eu estava até pensando em aproveitar essas considerações finais para fazer também a propaganda das 10 medidas anticorrupção que o Ministério Público Federal apresentou à sociedade, está coletando assinaturas para que isso se converta num projeto de lei de iniciativa popular, e a exemplo do que foi feito com a lei da ficha limpa. Nós lançamos aqui em Goiás essa campanha, mas é uma campanha nacional, é uma campanha que já tomou um corpo muito grande. Hoje ela não é mais uma campanha do Ministério Público Federal, essa bandeira já foi se apropriada por vários outros órgãos, instituições e pessoas individualmente. Nós temos um site que, se você coloca no Google lá 10 medidas, é a primeira coisa que vai aparecer. Isso já é um sinal do tamanho que a campanha pegou, né? 10 medidas? 10 medidas. Você coloca 10 medidas no Google, a primeira coisa que aparece é o nosso site das 10 medidas anticorrupção que nós estamos propondo. O senhor lembra de memória o site para a gente colocar aqui? É 10 medidas de combate à corrupção.mpf.mp.br. Mas basta colocar o 10 medidas no Google, que já é mais fácil. Okay. Guardar esse nome todo é muito complicado. Então nós temos várias propostas, né? Nós temos o teste de integridade, que prevê simularmos situação de corrupção para flagrarmos
agentes públicos que possam ter tendências a praticar a corrupção e aí poder punir esse indivíduo. Nós apresentamos também a possibilidade de corrupção de altos valores se transformar, ter uma pena mais grave, quanto maior o valor, maior a pena, e se transformar também em crime hediondo para que aquele condenado ele tenha que ficar mais tempo em regime fechado, ele não possa se beneficiar com o indulto. Nós temos também medidas para que o processo criminal ele não seja tão demorado quanto é hoje. A gente tem medidas, sugere medidas para apressar o julgamento, porque... Dar celeridade, né? Sim, porque a corrupção, né, o corrupto, ele é um ser racional, ele faz contas. Né? Ele procura o seguinte, ele analisa o risco daquele empreendimento corrupto e a chance de lucro que ele pode ter. Se a gente cria um ambiente, através de leis e de medidas e de procedimentos, que torna aquela atividade uma atividade de elevadíssimo risco e de baixa possibilidade de lucro, então ele não vai fazer. Né? Então, se ele tem um risco maior de ser pego, se ele tem um risco maior de ser punido mais gravemente, e se tem um risco maior de que essa punição venha mais rapidamente, e além de tudo ele ainda vai perder o patrimônio que ele auferiu de maneira ilícita, também de maneira rápida, ele vai preferir não fazer a corrupção. Hoje, né, como diz o colega Deltan Dallagnol, a pena para a corrupção é uma piada e uma piada de mau gosto. E a corrupção no país é um negócio lucrativo. E a gente precisa mudar as regras para que ele seja um negócio de elevadíssimo risco e baixa probabilidade de lucro. Muito obrigado. Vamos às considerações finais do Procurador do Estado, Bruno Belém. Bem, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de ter participado desse debate. Nós é que agradecemos. Uma satisfação muito grande mesmo poder compartilhar as minhas ideias e aprender com os colegas aqui. E do ponto de vista administrativo, de quem está dentro da administração pública e que não tem competência criminal, né, assim, o que eu imagino é que a administração pública pode, primeiro, mapear ou elaborar um mapa dos riscos de corrupção. Isso a Controladoria do Estado aqui em Goiás e a Procuradoria tem feito há alguns anos. Assim, e a gente tem identificado os pontos em que há riscos de corrupção. Depois, eu imagino que verificar na administração pública pontos em que há pouca previsibilidade. O que eu quero dizer com previsibilidade? Olha, eu preciso de uma licença ambiental, eu preciso de uma autorização para desempenhar algum tipo de atividade. Eu, cidadão, preciso saber exatamente o que eu tenho que entregar, quem que vai responder, onde, quando e como. Porque você evita a figura daquele que vai impulsionar o processo, porque conhece aquele. Né? Então, se você cria um ambiente em que há segurança jurídica, previsibilidade, você consegue imprimir a eficiência administrativa, que eu considero o melhor remédio no combate à corrupção. Lógico, sem desconsiderar que aumentar o custo da corrupção é um remédio fenomenal, né? Assim, essas medidas que o Ministério Público Federal tem impulsionado e que já é um projeto da comunidade mesmo, né? Já não é mais institucional, né? Ele é um projeto social. E o corrupto ou o mau empresário, né, ele faz conta mesmo, é óbvio, ele vai entrar em um negócio e naquele fluxo de caixa dele vai estar lá todas as despesas que ele vai ter que utilizar, tanto de tempo como de pagamento de qualquer ordem de forma ilícita para alcançar o objetivo. E aí a gente incrementa, se não fosse assim, essas licitações ou esses contratos feitos por interpostas pessoas ou por empresas que não têm funcionamento nenhum, mas que têm todos os papéis, né? Então, o formalismo no processo de contratação pública também eu vejo como um problema muito sério, né? A gente, às vezes, fica muito ligado ali a uma certidão que está faltando ou a um prazo que foi cumprido ou deixado de cumprir, quando, na verdade, a gente não investiga qual que é a finalidade daquele procedimento, né? Assim, qual que é a razão daquele procedimento de compra pública, né? Então, é lógico que a gente não precisa abandonar o formalismo, mas eu considero que o enfrentamento dessas questões dentro da administração pública me parecem ser uma medida rumo ao combate à corrupção. Muito obrigado, procurador.
Agora, então, nós vamos às considerações finais do deputado estadual Lissauer Vieira, do PSD. Deputado, por favor. Obrigado, Murilo. Prazer de debater com vocês e discutirmos assuntos de interesse da sociedade. Eu vejo que o debate foi muito produtivo. Nós aqui debatemos questões que são de interesse da comunidade. Hoje nós vemos que a comunidade anseia por combate à corrupção no nosso país. E o que o doutor Hélio falou, o doutor Bruno falou aqui também, sobre a questão de você cada vez mais apertar as leis. Não é só você combater a corrupção, penalizar, mas essas leis têm que ser mais fortes para poder inviabilizar o negócio. Porque o corrupto, ele está ali como um negócio. Ele está olhando aquele ato de corrupção como um negócio, realmente como um meio de sobrevivência. E se você conseguir inviabilizar o negócio dele por leis mais severas, por leis mais duras, eu tenho certeza que isso vai diminuir a participação das pessoas na corrupção. Agora, isso tem que começar também pelo poder público. Eu acho que o poder público tem que dar demonstrações, os agentes públicos, o cargo executivo, o cargo legislativo, as pessoas que são representantes da população também têm que começar mostrando. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa mesmo, o doutor Hélio hoje tem feito um trabalho muito grande para poder mostrar a transparência da casa, mostrar que a casa está tentando se organizar para ir de encontro às leis e de encontro aos anseios da população. Então, nós precisamos ter transparência também no poder público, nós precisamos ter transparência nas pessoas que representam a população, mostrando o que está acontecendo de fato e mostrando quais são os caminhos corretos para o combate à corrupção. E aí a Assembleia me parece que mudou muito nesses últimos, o senhor está no primeiro mandato, mas mudou muito nesses últimos 12 meses, não é isso? Não temos dúvida, a Assembleia tem mudado muito, o doutor Hélio tem implantado uma gestão séria, uma gestão equilibrada e que vem mostrar realmente o que acontece aqui dentro da casa, mostrar para a população, mostrar para o Poder Judiciário, para quem possa interessar, o que acontece dentro da casa com o portal da transparência, com o ponto eletrônico que foi implantado aqui. Tudo isso é uma evolução. Nós vemos que nós estamos evoluindo no combate à corrupção e nós, como agentes públicos, como representantes da população, precisamos também contribuir para isso. Muito bem. Procurador Bruno Belém, muito obrigado pela presença aqui na TV Assembleia, pela participação nesse debate. Muito obrigado mesmo. Deputado Lissauer Vieira, muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa produção. E nossos agradecimentos também ao Procurador da República em Goiás, Hélio Telho, pela participação, pela vinda aqui na TV para debater com a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, l.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.